Fala João, fala Vitória, bom dia, tudo bem? Bom, estou aqui mais um dia para que a gente consiga ter a nossa videoaula, ok? Vou pedir a vocês que estudem, tá? Esse conteúdo será cobrado no teste. Inicialmente, eu daria revisão nessa aula, né, para que nós fizéssemos o teste na semana que vem, mas com toda essa questão que está envolvendo o coronavírus, né, essa questão da quarentena, eu não vou conseguir, bom, pelo menos até agora, aplicar o teste como eu havia previsto, ok? Seria, hoje é dia 30, então eu aplicaria no dia, peraí, acho que no dia 7, no dia 7 não, perdão, hoje é dia 31, então eu aplicaria no dia 7, é isso mesmo, tá? Eu aplicaria na semana que vem, né? Como eu costumo dar revisão uma semana antes, ficaria certinho, mas com toda essa questão, isso não será possível, ok? Bom, antes de nós começarmos, né, trabalhar com a matéria, eu quero dizer para vocês, fiquem em casa, ok? Aproveitem esse tempo para estudar, para ler o livro paradidático, aquele que eu passei. Deixa eu até pegar ele aqui. Só um minuto. Bom, é que eu esqueci de pegar antes, tá? A Menina que Fez a América é um livro bem curtinho. Vocês têm um livrinho um pouquinho mais grosso, mas não quis passá-lo agora. Então eu vou pedir a vocês que leiam A Menina que Fez a América. Aproveitem esses 15 dias aí ainda, né? Inicialmente a gente ainda tem mais 15 dias em casa, né? Dependendo das projeções aí do presidente, do Ministério da Educação, enfim. Então leiam esse livro, é um livro muito legal, é uma leitura rápida, a gente consegue ler esse livro em 3 horas, mais ou menos, tá? Se você começar a leitura e não parar, ou parar rapidinho, enfim, você consegue ler esse livro em um dia, tá? Então já peço que vocês se antecipem, tá? Eu havia pedido, a Mona Lisa encaminhou os nomes dos livros, tá? Pra leitura, e o de vocês é esse, tá? O 8º ano, A Menina que Fez a América, ok? Bom, hoje nós iremos trabalhar a primeira parte de uma matéria. Que matéria é essa? Bom, antes disso, eu quero passar pra vocês o seguinte, deixa eu pegar aqui. O nosso trabalho de casa, ok? Lembrando que eu darei visto nos livros de vocês, ok? Por isso eu estou pedindo, não estou amontoando as páginas, tá? Passando, sei lá, 20 páginas num dia. Eu estou postando 5, 6, 7, 8 páginas, mas para que vocês façam num período aí de uma semana, tá? Acredito que como vocês estejam dentro de casa, né, creio eu que vocês estejam fazendo isso, fica mais fácil de vocês terem tempo para fazer os exercícios. Por quê? Porque isso faz parte da pontuação do teste de vocês, tá? Eu avisei, na verdade, 2 pontos da avaliação referem-se aos trabalhos que vocês fazem, a participação em sala de aula, comportamento, assiduidade, né, que é a frequência dentro das minhas aulas, enfim, tudo isso conta ponto, tá? Então, se você não faz os meus exercícios, se vocês não fazem, você que eu digo uma pessoa, né? Se um aluno meu não faz o exercício, ele já deixa de receber a pontuação, de ter a chance de receber a pontuação máxima, que é de 2 pontos, ok? Como eu fiz nos outros vídeos, né? Na verdade eu dei figuras de linguagem, mas eu consegui dar um tempinho só. Eu estou colocando os vídeos com um tempo máximo de 15 minutos, para que fique mais fácil de enviar, né, de conseguir colocar, né, hospedar lá no YouTube, ok? Então o primeiro passo, eu vou passar as páginas aqui, tá? Hoje dia 31 de 3 de 2020. As páginas, anotem aí, por favor, tá? Da 51 a 54 e da 80 até a 82, ok? Sempre trabalhando dentro da interpretação de texto, dentro do conteúdo que a gente está aprendendo num determinado dia. Por exemplo, hoje nós iremos falar sobre as vozes verbais. Então, os nossos exercícios do livro estão voltados para essa matéria, para esse conteúdo,
tá? Outra coisa que eu queria falar pra vocês é que vai haver barulho de fora, tá? Mas eu não tenho como frear isso, né? Tem gente fazendo obra essa hora, né? Enfim, mas eu queria dizer a vocês pra fazerem essas páginas da 51 a 54 e da 80 a 82, ok? Bom, a folhinha tá seguindo, tá? Hoje eu vou trazer mais uma folhinha, ela é bem curtinha. Na verdade, eu dividi esse mesmo conteúdo em 3 aulas, tá? Para que a gente consiga fazer aos poucos. Essa não é uma matéria que eu irei cobrar no teste, tá? A matéria do teste já tá fechada. E a última matéria foi ironia, hipérbole e eufemismo, tá? Foram essas 3 figuras de linguagem, junto com as outras matérias que nós vimos desde o início. Tipos de sujeito, tipos de predicado, predicativo do sujeito e do objeto, e por fim, ironia, hipérbole e eufemismo. Tranquilo? Então a matéria que eu tô dando hoje é a matéria para prova. Por que eu não tô dando a revisão antes? Para que vocês tenham mais tempo e tenham mais contato com a revisão num período mais próximo ao teste, ok? Mais próximo do teste, ok? Beleza? Tranquilo? Desculpa, gente, coceira no nariz. Mas vamos lá. Bom, vamos trabalhar as vozes verbais, ok? Uma folha bem curtinha, bem tranquilo, tá? Para esse primeiro momento. Vamos lá. Vozes do verbo. Dá-se o nome de voz à forma assumida pelo verbo para indicar se o sujeito gramatical é agente ou paciente da ação. São 3 as vozes verbais. Então, a voz verbal, ela quer saber, ela tá indicando, né, tá dizendo se o meu sujeito ele é agente ou paciente. Agente, deixa eu apagar aqui, tá? Agente é o quê? Aquele que pratica a ação. Então, quando eu falo em sujeito agente, lembrando que esse agente aqui é junto, eu tô falando daquele que pratica a ação. E quando eu falo em paciente, eu tô falando daquele que sofre a ação, tá? O agente pratica, o paciente sofre. Tranquilo? Então vamos lá. Na voz ativa, ativa da ideia de... ou ativa da ideia de ação, ok? Então vamos lá. O sujeito, a voz ativa é aquela em que o sujeito é agente. Voz ativa, sujeito agente. Ai, nossa, eu não lembro se a voz ativa é agente ou paciente. Lembra do azinho de ativa, tá? E liga a ação. Então eu vou colocar aqui, ó, ativa. Então vamos lá. Quando o sujeito é agente, isto é, pratica a ação expressa pelo verbo. Vou apagar aqui embaixo só para não confundir, ok? Vamos lá. O que eu disse nesse texto, nessa partezinha? Vamos lá. O exemplo é: ele fez o trabalho. O exemplo: ele fez, não sei se está muito claro, o trabalho. Vou trocar de caneta porque eu não sei se está muito claro. Está ruim para vocês enxergarem, tá? Então vamos lá. Ele fez o trabalho. Quem fez, né? O sujeito aqui, ele. Ele tá sofrendo a ação ou ele está praticando a ação de fazer o trabalho? Ele está praticando uma ação. Ele está praticando uma ação. Se ele pratica, eu tenho uma voz. O meu verbo indica uma voz ativa. Porque o meu sujeito está praticando uma ação. Então veja que eu tenho um sujeito que é chamado de sujeito agente, ok? Fez o trabalho. Fez é o ato de fazer a ação, tá? A ação tá aqui dentro.
E ali eu coloquei o trabalho como objeto. Quem faz alguma coisa. O objeto, né? O objeto aqui no caso, paciente, porque o trabalho está sendo feito, tá? Então aqui seria o objeto direto paciente, seria paciente porque está sofrendo a ação, mas como eu tô falando de sujeito, né, de voz verbal, que voz indica aqui, ó, por meio desse verbo? Que voz nós temos? Uma voz ativa. Por quê? Porque esse verbo está indicando uma ação. O sujeito está praticando a ação de fazer o trabalho. O trabalho está sofrendo a ação, então ele é paciente, tá? Mas o sujeito é um sujeito agente, então eu tenho automaticamente uma voz ativa. Tranquilo? Vamos lá, deixa eu apagar aqui. Só um minutinho. Deixa eu até ver outra. Vou colocar. Ai, fiquei meio confusa nesse exemplo. Então vamos de novo. Mais um exemplo de voz ativa. A ativa aqui lembra o que, gente? O adjetiva lembra o que? Ação. Ok? Então vamos lá. Deixa eu até deixar essa caneta aqui um pouquinho, porque ela tá meio fraca. Vamos lá. A criança. Observe um exemplo. A criança quebrou. Gente, desculpa o barulho, porque meus pais estão vendo filme ainda. Meu pai, na verdade, está vendo um filme, tá? A criança quebrou. É o copo? Deixa eu ver. Quebrou o copo. Esse é o meu exemplo. Vamos lá. A criança quebrou o copo. Se eu tô falando em voz verbal, eu tô falando a voz que vem de quem? Do meu verbo. Mas vamos analisar. A criança quebrou o copo. Vamos analisar toda a estrutura. A criança, ela está sofrendo a ação de quebrar o copo ou ela está praticando a ação de quebrar o copo? Espero que concordem comigo que, na verdade, ela está praticando a ação de quebrar o copo. Então, que tipo de sujeito é esse? É um sujeito agente. Porque, aqui, ó, o A aqui, o A de ativa, o A de ação, o A de agente, ok? Então, vejam que sujeito agente é aquele que pratica a ação. Então, a criança está praticando a ação. Que ação? De quebrar o copo. Quebrou indica a minha voz, o quê? Ativa. Mas por que o verbo indica? Porque o nome da disciplina é Vozes Verbais. O nome é esse. O nome da disciplina é Vozes Verbais, ok? Então é a voz que o verbo exprime. Qual é a voz? Voz ativa, porque vem de ação. Ação praticada por quem? Por um sujeito agente, ok? Então a criança quebrou o copo, ok? Nem vou trabalhar com a ideia, o copo assim, sim, beleza, tá? Quem quebra alguma coisa, enfim. Então, na verdade, o que eu fiz aqui? Eu mostrei que a criança é o sujeito agente, tá? Praticando a ação. E que voz que tá toda essa frase aqui? Essa frase está na voz ativa, ok? Tranquilo até aqui? Vamos lá, deixa eu só... Agora, a gente vai... Essa é a voz ativa, tá? Lembrem de ação. Coloquei até uma dicasinha por meio do ar. Agora nós vamos trabalhar com a voz passiva.